Obrigado, obrigado. Estão me ouvindo bem? Deixa eu testar aqui o fone, tá? Tô com 3 microfones, mas tá dando para escutar. Gente, é um prazer estar com vocês para conversar sobre tendências em T&D, mas principalmente como lidar com essa escassez de recursos que a gente sabe que está impactando todo mundo e a gente tem inúmeras necessidades, os nossos times, o planeta, as pessoas estão com inúmeras necessidades. Mas para quem ainda não me conhece, como ela falou, meu nome é Carlos Cruz, eu sou fundador da Bravende, tenho 1,80 de altura, cabelos pretos, alguns já brancos aparecendo, uso óculos, com óculos transparente, peso 82 quilos e ontem na apresentação alguém virou lá no fundo e falou, inclusive é gordinho e estou com a meta de perder 7 quilos nos próximos meses, mas sou um ser em evolução, sou alguém apaixonado por educação, por transformação e assim como vocês eu tenho sido impactado por tanta mudança, por tanta transformação e às vezes eu me pego assustado. Alguém aqui já se pegou assustado em algum momento? Levanta a mão. Alguém já ficou com medo? Poxa, inteligência artificial vai substituir o que eu estou fazendo, não vai. Eu quero trazer para vocês várias provocações, mas eu quero também trazer um pouco de calma, para que vocês entendam que a gente não vai conseguir fazer tudo, e se a gente pegar algumas das tendências, escolher e conseguir dar um passo de cada vez, desmistificando um pouco a complexidade da inteligência artificial, eu vou inclusive mostrar para vocês como é que você consegue em pouco tempo pegar um tema e criar um vídeo rapidamente. Eu vou trazer para vocês aqui uma provocação sobre educação e eu quero falar dos desafios, então eu vou falar mais à frente dos desafios ligados à curadoria de conteúdo, ligado à metodologia. Eu quero que vocês saiam daqui pensando em 1, 2 ou 3 coisas que vocês querem aplicar. Pode ser? Vocês estão comigo? Então beleza. Quem ainda não conhece a Bravende, nós temos como foco atuar em educação corporativa e à frente de consultoria empresarial. Nosso propósito é transformar pessoas, evoluir negócios e contribuir com um mundo melhor. E a gente faz isso impactando, treinando e desenvolvendo profissionais de várias empresas. Inclusive, quem ainda não foi no stand, passa lá. E a gente está entrevistando o pessoal da feira no Fala T&D, que a gente conduz. Então, quem quiser, se ainda der tempo, passa por lá, porque a gente está escutando vocês para colocar no canal que a gente tem junto com a BTD. Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa falando sobre necessidades. Adam Smith, o pai da economia moderna, ele já dizia que as necessidades são infinitas. Os recursos é que são escassos. Recurso significa tempo e dinheiro. Que horas são agora? 11 horas e 3 minutos, não é isso? Esse é o tempo cronológico, que os gregos chamavam de cronos. E aí nós temos o kairos ou keros, que é a qualidade com que a gente usa o nosso tempo. Se alguém aqui já atuou com vendas, sabe que o ser humano tem várias necessidades. Algumas ele prioriza resolver, outras não, porque ele não consegue pensar em tudo que ele tem para resolver. Segundo George A. Miller, um estudioso da ciência cognitiva moderna, a gente consegue pensar de 5 a 9 coisas ao mesmo tempo de forma consciente. Mas a gente recebe mais de 1.500 estímulos por segundo e a gente não consegue dar conta de tudo isso. Por isso que a gente vive um momento onde a gente precisa escolher com consciência, de forma ativa, qual jogo que a gente quer jogar. Que tipo de tendência a gente quer aplicar, o que a gente quer aprender e como é que a gente vai criar ambientes onde não só você seja o detentor do poder do conhecimento, mas que você consiga ajudar as pessoas a resolverem as suas necessidades. E pessoas são os indivíduos dentro das organizações. E aí, gente, os recursos passam por tempo e dinheiro. Como será que eu consigo otimizar os recursos para que a gente consiga gerar desenvolvimento? Não tem uma fórmula pronta, mas se a gente entender alguns conceitos, alguns fundamentos do que está acontecendo, a gente vai poder escolher, dar voz a profissionais do time, aplicar talvez o social learning. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero trazer uma reflexão de como nós aprendíamos no passado. Não éramos nem vivos, mas no passado a transmissão do conhecimento acontecia como? Como vocês acham que acontecia? Através do quê? Das conversas, através do diálogo. E normalmente algumas pessoas tinham o poder da informação. Eu me lembro quando eu era pequeno,
Eu ia na casa da minha avó e tinha a Barça, enciclopédia. Eu pegava um volume, eu olhava e falava, caramba, o mundo é isso? Eu não tinha ideia e eu ficava extremamente curioso. Tinha lá o livro dos Guinness, eu falava, meu Deus, como tem gente que consegue fazer essas coisas? E aí eu descobria, mas não era tão fácil acessar essa informação. Hoje, isso mudou. E mudou por quê? Talvez algum de vocês já tenham visto esse vídeo, se você não viu. Antigamente, você tinha máquina de escrever, você tinha fax, você tinha livros, você tinha jornal, você tinha dicionário, você tinha o mapa do mundo, você girava para ver, puxa, onde é que eu estou? Tudo isso foi fazendo o quê? Tudo isso foi se transformando. E tudo isso foi se transformando até que tudo isso entrou aqui. E isso daqui está na palma da nossa mão. Quando eu comecei a trabalhar com treinamento, eu lembro que eu ia aplicar uma solução, uma palestra, um curso, né, vamos chamar assim. E eu lembro que as pessoas olhavam e falavam, poxa vida, caramba, eu não conhecia. Rodrigo, acho que estudou com a gente ele estava falando com a Camila, sei lá, 8 anos atrás. E eu lembro que quando ele foi lá, ele falou, nossa, isso eu nunca vi. Hoje eu sento para conversar com ele ou com qualquer outro participante e ele me traz coisa que eu não sabia. E aí você começa a ter uma quebra de paradigma do processo de aprendizagem. E aí você passa a perceber que até um índio que está lá numa tribo indígena, que não quer sair de lá, ele acessa o computador e de repente alguém na tribo vira um influenciador digital e ele começa a treinar, impactar pessoas sem formalidade. Alguém aqui segue alguma pessoa na internet que você com frequência assiste e todos os dias você é impactado por ela? Então o aprendizado não está mais centralizado. É claro que se nós estamos aqui com vários especialistas, pessoas incríveis, fantásticas, se aprende muito. Só que o aprendizado, ele não vem só da formalidade. O principal aprendizado vem do momento que você tem um desafio e você precisa aprender. O ser humano, ele busca evolução. Todo mundo busca evolução. Eu parto da premissa que todo mundo quer aprender. Se a pessoa não está aprendendo é porque tem alguma coisa que está travando ela. E nós, como profissionais dessa área, a gente pode olhar para um programa, para uma ação de treinamento, puxa, eu preciso gamificar, porque tem que tornar interativo, ou você pode olhar de forma mais ampla. Peraí, deixa eu entender esse ecossistema. Deixa eu olhar de forma um pouco mais sistêmica. E eu fui provocado. Fui provocado quando eu tive acesso à teoria dos 6Ds. Eu participei de um programa da Singularity, lá da Califórnia, onde a gente estuda o que tem feito várias empresas sumirem no mercado, outras nascerem, alguns crescimentos muito exponenciais. A gente está agora sendo impactado, né, muito forte pela inteligência artificial, mas já vai ser outra coisa. Mas olha só, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que vocês já viram no vídeo, é a digitalização. Então quando você digitaliza algo que antes estava no seu poder, você acaba, muitas vezes quando vem uma nova tecnologia, as pessoas às vezes se decepcionam. Então lá atrás, quando foram criar um celular sem botões, ninguém queria. Assim é o metaverso, que é difícil implementar por conta de base tecnológica. Mas o que acontece? As pessoas vão lá e falam, isso não funciona. Inteligência artificial, ChatGPT, entrei lá, tem informação que não está tão precisa. Isso daí não é tão profundo. As pessoas, elas se decepcionam, porque é normal. Uma nova tecnologia, ela não vem muito pronta. E aí o que acontece? Tem empresas super tradicionais, aqui a gente tem muitas empresas tradicionais, a gente atende muitas empresas, né, que são grandes Titanics que estão aí no mercado, e de repente aparece um barquinho com alguém que não tem o poder dessas empresas, não tem o poder de investimento, mas vai lá e fala, não tenho nada a perder, deixa eu experimentar. E daqui a pouco ela começa a aplicar, e de repente, alguém que era uma produtora que fazia diversos programas, de repente tem alguém que vai lá, cria uma solução que com 3 botões alguém vai lá e cria conteúdo e não precisa fazer muita edição, coloca na internet, de repente cai do compartilhamento e a gente tem o país inteiro aprendendo sobre alguma coisa. Ou ficando com medo, né? Tanto que muita gente
usou isso, né? Com notícias falsas na internet, uma série de coisas. A gente tem que ficar muito atento com isso. E aí, nesse momento, é quando vem uma disrupção no mercado. É quando vem uma disrupção no mercado. Muitos de vocês vão lembrar de profissionais que tinham medo de compartilhar os seus conteúdos. Eu era um deles. Hoje, todo treinamento, a gente manda o PDF. Né? Imprime o código de sustentabilidade. Pô, mas e se a pessoa copiar? Antigamente eu ficava preocupado. Hoje eu não me preocupo mais. Isso foi uma virada de chave, porque se eu ficar preocupado em proteger isso, eu vou ficar escasso. Se a gente pensa de forma abundante, a gente faz o quê? A gente é desafiado a criar coisas novas, a criar coisas diferentes. E quem sabe fazer isso, essa nova geração que está vindo, é a turma do marketing digital. A turma do marketing digital senta em concorrentes e fazem mentoria compartilhando. Isso eu fiz, isso eu errei, isso eu acertei. A gente não vê isso acontecendo tão forte nesse nosso ecossistema. Vai para o mundo dos negócios, né? Você tem muita competitividade, mas você tem um movimento de colaboração acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estão ganhando consciência que se a gente não olha de forma mais sistêmica, a gente perde muito. E aí o que acontece? Você tem uma desmaterialização das coisas, porque daqui a pouco aquilo não é mais físico, de repente você tem uma desmonetização. Como assim, Carlos? Hoje, você pode contratar um palestrante ou você pode entrar na rede social dele e ver o conteúdo gratuito. Ou você pode entrar numa inteligência artificial e falar, eu queria aprender sobre tal coisa. Vou dar um exemplo. Eu tive na ATD, né, lá em San Diego, no congresso, estava assistindo algumas apresentações, e eu achei super legal e eu coloquei lá na inteligência artificial. Pô, eu estou assistindo aqui uma apresentação e eu queria saber os principais insights e o resumo do livro que o pessoal comentou aqui. Você consegue me trazer? Porque tinha coisa que a cabeça borbulhando. Eu acabei não fazendo isso, mas eu olhei os colegas com os posts maravilhosos. Eu falei, eu deveria ter falado, me ajuda a escrever um post aqui. E só observar quem vocês conheciam que não postava e não escrevia de forma tão interessante, do nada começa a escrever. Deve estar usando inteligência artificial. E não tem problema nenhum, porque isso nos ajuda a fazer o quê? Se preocupar não mais com o conteúdo, mas se preocupar em como a gente vai aplicar e transformar as coisas. E aí você tem um movimento que é a democratização. Foi quando eu percebi como líder, como empresário, cheguei para o meu time e falei, gente, o conteúdo morreu. Ah, como assim? Não é que o conteúdo morreu, é que o conteúdo está disponível, então a gente tem que virar a chave. E eu estou fazendo uma provocação, se vocês saírem daqui pensando que não é o conteúdo que é o mais importante, ele é essencial. Mas como a gente aplica isso? É aí que está a diferença. E aí tem várias tendências acontecendo, né? Eu quero falar com vocês sobre isso, mas é momento de repensar, mas de agir. Agir como? Puxa, eu não domino inteligência artificial. Você não precisa dominar tudo, nem eu. Mas você experimentou alguns aplicativos que está rolando? Fez uns testes? Daqui a pouco você começa a usar com uma coisa e com outra. E aí o que acontece? Você começa a ter segurança. E aí você vai aprendendo, ainda mais no mundo das humanas, né? Que a gente aqui, muitas das pessoas não vieram de tecnologia. Mas vocês sabem que tem muita gente de tecnologia entrando nesse mercado e atuando de forma integrada. Porque tecnologia permeia tudo. Nós, como treinadores, ou como especialistas, ou como profissional, seja lá como for, precisamos ser agente de mudança. Vocês já sabem que as pessoas são omniconsumidores e nós já somos omnichannel. Como é que é isso do ponto de vista, né, de educação? Mas se você tem um treinamento ou um programa, provavelmente você tem uma jornada. Quem aqui desenvolve jornadas de desenvolvimento, levanta a mão. Suas jornadas são trilhos ou trilhas? Qual a diferença de um trilho e de uma trilha? Trilha, você sabe do ponto A para o ponto B e você pode mudar o caminho. Trilho é o metrô. É aquilo lá. E aí, a gente muitas vezes, o que a gente quer que o outro faça? A gente quer que o outro siga uma jornada. Só que às vezes a jornada não é dele, a jornada é nossa. A gente atua muito forte no universo de liderança e gestão e universo de negócios. Treinando equipes comerciais, times de vendas, negociadores, compradores. Antigamente, tinha um processo muito simples.
na maioria das relações comerciais. Hoje, esse processo é muito dinâmico, várias pessoas envolvidas, vários touch points, o aprendizado é a mesma coisa. E aí, gente, o que o outro realmente quer fazer não é isso. O que o outro quer fazer é ter capacidade de escolher e falar, é por ali que eu vou. A Universidade de Michigan, não sei se vocês conhecem, percebeu isso e criou vários caminhos para as pessoas chegarem à universidade. Os alunos chegam por onde eles quiserem. E esse é um desafio. Estava ainda conversando com um dos meus sócios sobre o desafio de você usar a inteligência artificial, ainda não está fácil isso, que é a pessoa tem tal necessidade, através daquele assessment que você faz, ou do desafio que ela tem naquele momento, rapidamente ela recebeu um conteúdo por N fatores. Dá para você fazer isso? Dá, mas ainda não está tão acessível. Mas você pode começar fazendo o básico bem feito. Mas vamos lá, gente. Qual é o seu principal desafio ou os seus desafios na área de T&D? Queria que vocês pensassem. Quem não passou no stand, a gente tem uma pesquisa. Passa lá, que depois a gente vai consolidar essas respostas sobre... Todo mundo está passando lá colocando dos principais desafios da área, quais são os seus 3 principais. E o que os profissionais pretendem implementar. Apareceu o engajamento, apareceu, né, o desafio de gamificar os processos. Mas eu quero trazer 2 grandes desafios para trazer as tendências. Eu vou falar primeiro de curadoria de conteúdo e tudo mais, né? Eu vou falar um pouco sobre cultura de aprendizagem e algumas tendências. E depois eu vou falar de metodologias. Então a ideia aqui é meio que... Sabe aquele profissional que vem num congresso e fala, deixa eu ir lá buscar o que está acontecendo, para você resumir? Eu estou fazendo esse trabalho para vocês aqui. Pegando uma série de coisas que eu vi lá em San Diego, que a gente está aplicando, coisas que eu preciso aplicar, o que está acontecendo, e estou aqui para aprender um monte de coisa diferente. Então, quando a gente pensa em desafio, um deles, eu vou ler aqui. Ações de aprendizagem que tenham foco no desenvolvimento contínuo e como realizar a produção e gestão de conteúdos que atendam especificamente os desafios de uma operação mais ágil, mais eficiente e mais inovadora. Alguém tem um desafio parecido com esse? Levanta a mão aqui. Puxa, então deixa eu falar com vocês sobre isso. A gente tem algumas tendências, algumas já muito conhecidas, outras talvez seja novo para vocês, mas a gente tem aqui o que não é tão novo, né? O lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Mas a gente precisa, em determinado momento, do life-wide learning, que é, puxa, como é que eu amplio o meu aprendizado no meu momento? Como é que eu intensifico? Isso é uma questão de escolha. Dependendo do momento da sua carreira, você aprende mais. Dependendo do momento, você é mais reativo. E isso tem a ver com a necessidade que você tem. E aí tem gente que vai aprender por necessidade, e tem gente que vai aprender por oportunidade. Quando fala de reskilling, upskilling, é a mesma coisa. Eu preciso, de repente, me reinventar. Então, eu, por exemplo, não sou um cara de tecnologia. Mas eu tive que me desafiar para usar tecnologia. Vocês sabem como eu comecei usando o ChatGPT? Em dezembro, janeiro eu vi aquele negócio. Todas as reuniões que eu fazia com o cliente, eu falava, qual desafio você está passando? Você precisa criar o que na sua operação? Me traz aí. E eu ia brincando com o ChatGPT. Pessoal, você não tem medo? Eu falei, não, porque as pessoas vão aprender. E eu fui brincando, aprendendo. Surgiu o nome de programa. Eu lembro que eu estava com um cliente que trabalhava com cafés e tudo mais. E aí, lá surgiu lá uma ideia. Eu, por exemplo, estava com dúvida de como dar nome para um programa gastronômico que envolve liderança. Estava lá com o chefe conversando e tal. Eu falei, você tem uma ideia? Eu não vinha. Eu falei, peraí, ChatGPT, me dá 10 nomes aqui. Um deles apareceu lá, líderes à mesa. Fui na internet e não tinha. Eu falei, sensacional, economizou meu tempo. Para quê? Para a gente pensar no impacto, trabalhar o contexto. A inteligência artificial não consegue fazer isso. E aí a gente se pega tendo que se reinventar, tendo que olhar para dados. Aí, de repente, você tem que começar a se preocupar com saúde mental, saúde física, saúde mental, emocional. Caramba! Mas não é que você tem que estar sabendo disso tudo. É uma jornada. E assim que você evoluir nessas questões, o que vai aparecer? Outras coisas. Fazer gestão de empresa é fazer gestão de gargalo. É assim que eu toco o meu negócio. Assim que eu resolver isso, cara, vai aparecer outro gargalo. Então a gente precisa, muitas vezes,
compreender que o aprendizado pode acontecer através do social learning. Às vezes você pode ir lá criar videoaulas, isso pode ajudar. Mas, por exemplo, quem estiver aqui, vai assistir hoje, fazer a propaganda lá, que a Espíndola vai ficar feliz da vida, que é um conteúdo bem legal. Peraí. Às 15 e... Peraí, deixa eu ver aqui. 15h30, vai ter uma apresentação da Sotrec, que a gente fez um projeto usando o social learning, que foi, em pouco tempo, a gente precisava gerar mais engajamento, e dar voz, e o meio foi, vamos dar voz aos profissionais, ao invés de só a gente ir lá ensinar, vamos colocar o grupo para ensinar no ambiente competitivo, que é o ambiente comercial, né? Mais de 500 profissionais de vendas de vários segmentos, foi muito legal a experiência. Então você começa a ter que pensar, puxa, não é só eu ensinar, como é que eu posso dentro da organização criar momentos em que as pessoas produzem conteúdo? Estava recentemente, né, com a TOTS, conversando na empresa de tecnologia, a gente desenvolve alguns trabalhos com eles, e a Red, né, lá da universidade, estava me contando, né, como que o time, né, os TOTWers, eles produzem conteúdo, e são milhares de conteúdos. Rapidamente tem uma coisa nova, eles vão lá e gravam sem muita produção. Mas isso é um paradigma, né? Quando você vai lá e tem que criar uma trilha que você demora 1, 2, 3 meses, às vezes, para validar. O projeto era de 4 meses, né? Mas daqui a pouco tem tanta burocracia que aí passa por o nível 1, nível 2, e aí tem que corrigir texto, revisão, imagem que não pode, não sei o quê. Passou 12 meses, aquele conteúdo já ficou para trás. 12 meses, eu estava falando com gente, falou, não, demora 1 ano e meio para eu criar uma trilha. Eu falei, eu sei, quando a gente faz, às vezes, algumas trilhas assíncronas, eu falo para o cliente, meu, como pode ser que você demora tanto? Chega uma hora que já passou. E esse é um desafio que a gente vive. E aí você tem as competências do profissional do futuro e a inteligência artificial. Aliás, já comecei falando aqui na primeira imagem, né? Acho que nem precisava das outras, mas lifelong learning, como eu falei, aprendizado ao longo da vida. A gente tem o life wide learning, que é aprender a qualquer momento. Onde eu mais aprendo não é na sala de aula. Eu, por exemplo, adoro cozinhar. Depois eu falo, pô, você consegue fazer uns pratos diferentes. Eu falo, por quê? Porque sempre que eu vou no restaurante, eu tento sentar perto do chefe, eu vou conversar, eu vou aprender, eu olho, e é lá onde eu mais aprendo. Então o aprendizado, ele vem a qualquer momento. E nesse daqui, que é o Learning the Flow of Work, que é enquanto trabalha. Puxa, eu vou precisar usar um equipamento, eu não sei agora como eu vou resolver isso. Eu consigo em algum lugar encontrar o caminho para isso? E aí você começa a ter que pensar não só em trilhas, mas você começa a ter que pensar de forma sistêmica, como é que eu construo todo um repositório de artefatos, de conteúdos. Beleza, e vocês já devem ter, porque aqui a gente tem grandes empresas que investem milhares, milhões de reais nisso. Tá, mas que conteúdo é relevante para que momento? E aí você começa a não só ter que dominar soft skills, hard skills, tudo mais, você começa a ter que pensar na estratégia. E esse é um exercício de quando você deixa de ser um executor e você se torna um líder. Porque o executor pensa no que fazer, o líder vai pensar em quem vai fazer. E liderança não só ligado à gestão, cargo, tá? Aqui eu estou falando liderança, pode ser alguém que lidera um projeto e não tem o cargo de liderança. Tem a ver com os papéis que a gente exerce. E aí você tem, né, como eu falei, né, o reskilling e upskilling, já dei alguns exemplos aqui nesse sentido, 50% da força dos trabalhadores vão precisar se reinventar nos próximos anos. E se você vai precisar se reinventar, escolhe se reinventar. Me perguntaram esses dias, Carlos, o que você acha que sua filha vai fazer no futuro? Que, aliás, eu não lembro se eu estava com a Gabi, né, que é minha prima, e acho que foi naquele dia, não sei se você vai lembrar. E eu falei, não sei o que a gente vai... A gente estava falando do chat GPT, você vai lembrar. E aí eu falei, não sei o que minha filha vai fazer. Vai depender dela. Eu nem sei o que eu vou fazer daqui 5 anos. Eu tenho meu propósito, tenho meus objetivos, tenho, né, o que eu pretendo para o futuro, mas, sei lá, pode mudar isso. Então a gente precisa estar muito aberto a essas questões. E aí eu falei de social learning, então eu fiz o convite para vocês conhecerem, mas eu queria me aprofundar, principalmente na inteligência artificial. Sobre as competências do profissional do futuro, vocês podem procurar na internet, do Fórum Econômico Mundial, então eu não vou ficar falando delas aqui, né? Que tem lá pensamento crítico, orientação à experiência do usuário, uma série de coisas interessantes. Pesquisem lá sobre isso. E você tem a inteligência artificial. Quem hoje está usando inteligência artificial, levanta a mão.
Quem ainda não usa no seu dia a dia? Levanta mais alto. Tá bom. Eu tenho usado algumas ferramentas e eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? O que a gente fez? Eu vou mostrar um vídeo de 2, 3 minutos. A gente, para mostrar que não é tão complexo, com ferramentas da internet, gratuitas e com custo baixíssimo, a gente foi lá, pegou o ChatGPT, que é mais conhecido, né? Tem várias ferramentas, mas foi o que bombou. E a gente perguntou como desenvolver uma cultura de diversidade na empresa. Coisa básica, tá? Bom, e aí adivinha o que aconteceu? O ChatGPT começou a escrever e responder. Então ele falou sobre... Estão conseguindo ler aí? Defina políticas claras de diversidade e inclusão e garanta que todos os funcionários estejam cientes delas. Encoraje a participação de todos os funcionários, independentemente das suas origens. Treine todos os funcionários para reconhecer. Aí você fala assim, puxa, isso é profundo? É básico. Mas, para quem não sabe nada, já é um norte. Quando eu pego a informação do ChatGPT, para mim é um analista júnior ou sênior, dependendo do que a gente pega de informação. Eu uso de 40% a 80% do que vem. Nunca uso 100%. Porque eu faço análise crítica e olho para o contexto. Eu uso para me ganhar tempo. Vocês já viram o Fala T&D, que é o nosso podcast? Eu demorava quase 1 hora para pensar no roteiro. Hoje... Tá saindo som aqui? Tá. Tô falando inglês agora, é isso? Tá, saiu, né? Saiu. Beleza. Eu demorava muito tempo. Deixa eu voltar aqui. Continuou o vídeo aqui, né? Peraí, deixa eu voltar. Aqui, peraí. Então, deixa eu voltar aqui. Saiu o som, peraí. Opa. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu vim aqui e escrevi. Não estava no roteiro falar do podcast, mas eu lembrei. Cortei meu roteiro aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje o que eu faço? A gente define o convidado, define o tema. Em 1 hora eu consigo preparar 6 episódios. Eu chego lá e falo, eu vou entrevistar. Eu fiz isso porque eu entrevistei a Isabela Camargo. Eu vou entrevistar a Isabela Camargo. Ela teve essa e essa experiência. E eu quero falar sobre esse tema. Você me ajuda com 10 perguntas? Que, aliás, eu fiz isso ontem. Estamos aqui, anteontem. Estava preparando correria. Em 5 minutos me entregou. Eu sabia como abrir o podcast, como fechar. Agora pergunta se eu usei todas as perguntas na entrevista. Usei 3. Mas eu tinha 10 se eu precisasse. Porque eu improvisei. Me conectei, mas eu poderia seguir aquelas perguntinhas. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque com isso, eu começo a ter que me preocupar com coisas mais importantes. Cara, isso faz sentido? Deixa eu ver o que eu vou descobrir na comunicação com ela. Isso qualquer um de vocês pode usar. Só que tem gente que fala assim, agora eu vou fazer isso para trabalhar menos. Pode ser, uma escolha. Eu prefiro usar para fazer coisas mais relevantes, coisas mais importantes. Que pode ser ficar com a sua família, por que não? Mas estou falando aqui, né, da carreira nossa profissional. Então, falando do ChatGPT, voltando, o que eu fiz aqui? Nosso time, só acompanhei. A gente foi, colocou o texto e entramos numa outra ferramenta. Falou, preciso transformar isso num vídeo. Inclusive, lá no nosso stand, o primeiro vídeo e o último foi feito com avatar e a gente fez isso em 2 horas. Demorou um pouco mais para renderizar e tal. Então a gente foi lá, entrou numa ferramenta, a Synthesia, e a gente falou, vamos escolher um template padrão. Ferramenta de internet, tá? Acho que é americana essa ferramenta, se eu não me engano. Aí a gente foi lá, escolheu o template. Deixa eu escolher um avatar ou alguém que pode representar. A gente foi lá, escolheu. A gente fez isso em janeiro, tá, gente? Fevereiro, aliás. Hey there. Glad to have you joining us. Today, we're talking about core values. A gente copiou o texto. Para desenvolver uma cultura de diversidade na empresa, algumas ações podem ser tomadas. Defina políticas claras de diversidade e inclusão e garanta que todos os funcionários estejam cientes delas. A gente foi lá, mexeu. Não precisa mexer com edição de vídeo, coisa fácil. Beleza, vamos renderizar.
Para desenvolver uma cultura de Tá diversidade na empresa, algumas ações podem ser tomadas. Defina políticas claras de diversidade e inclusão e garanta que todos os funcionários estejam cientes delas. Encoraje a participação de todos os funcionários, independentemente de suas origens, identidades ou habilidades. Treine todos os funcionários para reconhecer e lidar com questões de discriminação, incluindo a sensibilização sobre privilégios e preconceitos inconscientes. Fomente um ambiente de trabalho aberto e acolhedor, onde todos os funcionários se sintam confortáveis em expressar suas opiniões e identidades. E aí, gente? Você pode mudar de idioma. Quero colocar aqui em espanhol, quero colocar indiano, chinês. É igual a gente gravar um vídeo? Não está ainda nesse nível. Mas pode ajudar em algumas coisas. Você fala, pô, mas isso vai substituir? Claro que não, você pode usar isso como recurso. Mas eu não quero que vocês apeguem nisso, porque eu não vendo inteligência artificial, eu uso inteligência artificial. A gente ajuda as empresas com soluções de aprendizagem, a gente usa isso como meio. Gostaram, gente? Alguém já tinha visto isso ou não? Então, eu queria dizer para vocês que está mais fácil do que vocês pensam. Mais barato do que vocês pensam. Tem empresas que podem ajudar vocês, né? Eu vi que a Revo está lá com uma solução, tem outras empresas, né? A gente passa lá que vocês vão ver outro vídeo. Mas a questão é o seguinte, o quanto nós estamos nos libertando dos nossos paradigmas. Alguém vai estar na plenária hoje à noite aqui? Eu vou fazer uma palestra lá de pulsar da liderança, inteligência humana artificial. Eu vou falar bastante sobre algumas coisas e que tem a ver com isso. Como é que a gente consegue liderar algumas frentes através das pequenas ações que a gente faz. Mas, pô, Carlos, mas você é expert em tecnologia? Eu estou aprendendo. Tem muito para aprender. Mas eu quero, antes de seguir, a gente tem mais 26 minutos, eu vou pedir para você conversar com alguém do seu lado aí. Pode ser alguém que você tem menos contato, ou vai conhecer agora, e você vai em 2 minutinhos dizer do que você viu aqui. O que você pretende levar para o seu dia a dia? O que você pretende aplicar? Qual provocação que você leva? Só dessa primeira etapa, e depois eu vou para a próxima. Conversa aí, gente. 2, 3 minutinhos, vamos lá. Ok. Eu sei que se deixar vai longe o papo, né? Mas era só para provocar um pouco o pensamento, tá? Quem está me ouvindo aqui, levanta uma mão. Levanta as duas. Beleza. Então tá bom. Pessoal, essas são algumas das tendências. São as únicas? Não, tem várias acontecendo. E aí, quando a gente fala de capacidade de aprender, eu lembro quando eu comecei nessa área, eu queria, né, trabalhar com treinamento, palestra. Me formei, na época, o coach estava começando no Brasil, eu fiz minha formação em 2004, era o cara mais novo lá da turma. Eu tinha um caderninho que eu escrevia todo dia. O que eu quero aprender? Aliás, qual a minha intenção positiva para o dia? E quando eu ia acabar o meu dia, eu escrevi o que eu aprendi naquele dia e qual era a grande oportunidade de desenvolver que eu tive aquele dia. Porque 2 perguntas que eu usava no processo de coaching, né? É o que você pode aprender com isso? E essa é uma grande oportunidade de você desenvolver o quê? E eu respondi, eu fiz isso durante alguns meses. E aí foi muito interessante, porque olhando hoje, né? Eu falei, caramba, isso me ajudou a ter um condicionamento para falar, pô, isso daqui não dá, eu vou aprender. Quem estava na minha palestra ontem, tive 15 minutos, não funcionava o raio de slide, E eu tinha preparado uma apresentação que não era só no discurso, era na hora que eu falo, vem o slide. E não vinha. Chegou uma hora e falei, cara, não tem o que fazer, vou sem PowerPoint mesmo. Não foi a melhor coisa, mas fazer o quê? O que eu posso aprender com isso? Hoje eu cheguei aqui muito antes para testar, trouxe um segundo backup, já fui na plenária, já mudei a configuração, peguei um outro passador de slides. Então assim, ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Não tem jeito. Legal, gente, vamos lá. Gostaram aí do que viram? Bons insights? Esse era meu objetivo. Quero falar um pouquinho de metodologias e ferramentas. Trouxe aqui para vocês uma visão para falar um pouquinho sobre um desafio. Então, eu falei do desafio de curadoria, né, lá no começo. Falando de ferramentas, necessidade de tornar os treinamentos mais atrativos e interessantes. É o meu desafio também, tá, gente? Não tá tão fácil não fazer isso. Mas isso é o drive.
O conteúdo está disponível de várias formas, em vários níveis, muitas vezes até gratuitamente. Como tornar a aplicação algo que realmente vale a pena? E esse é um desafio, a gente questionar o velho formato que a gente está fazendo. E aí eu trouxe aqui algumas tendências para falar sobre isso. Metodologias ativas de aprendizagem, treinamentos imersivos, gamificação, treinamentos híbridos, educação com entretenimento, microlearning, e-learning analytics. Vou falar um pouco de cada um desses pontos para vocês refletirem. Qual deles você já está olhando, qual deles talvez você precisa pesquisar um pouquinho mais e tudo mais. Então vamos lá. Quando a gente fala de metodologias ágeis, ou melhor, metodologias, ativas de aprendizagem, a gente começa a ter que pensar em formas diferentes de ensinar. Muito mais do que o conteúdo que eu vou levar, é como que essas pessoas vão aprender. Quais são os desafios que elas enfrentam? E como que a gente pode ajudar essas pessoas a enfrentar desafio? Tanto que a nossa estratégia da feira esse ano não é falar de produto, de treinamento, é saber escutar quais são os desafios. E se tiver alguma coisa que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Se não tiver, ficamos amigos, sem problema. Por quê? Porque conteúdo tem um monte disponível. E vai ter muito mais novo. Você precisa encontrar os caminhos para acessar. Agora, você começar a pensar que o participante é o centro do processo, eu sei que isso para alguns já é meio básico, mas tem muita gente que ainda não pensa nisso. Ah, todos os seus treinamentos são assim, Carlos? Tem alguns que ainda não, porque ainda está repetindo o que era lá atrás. Tanto que tem um cliente meu aqui que um dia desse eu marquei uma reunião, falei, pô, a gente precisa rever o que a gente está fazendo. Foi isso, Rose? Não sei se você estava na reunião. Eu falei, a gente precisa rever, porque a gente já faz isso há um tempão, mas não é tão fácil mudar. Dá resultado? Puta, mas como é que eu vou mudar? Mas eu prefiro ir lá e matar o que eu estou fazendo para fazer um negócio novo, mas é arriscado fazer isso. É arriscado. Mas eu prefiro me arriscar do que alguém chegar e falar, isso daí não funciona mais. E aí o grande desafio é como que a gente aprende. E aí vale a pena estudar sim, metodologias ativas de aprendizagem, porque o pessoal fala, pô, é treinamento presencial, é treinamento online, é treinamento imersivo, né? Metaverso. Metaverso ainda vai vingar. O desafio é que a tecnologia e a burocracia ainda não sustenta. E não é assim, agora é tudo metaverso. Vocês viram o lançamento agora, né, do óculos lá da Apple. E é caro, não é? E a tendência, lembra dos 6Ds? Tudo começa caro. Depois sabe o que acontece? Vai ficando mais barato. Os carros da Tesla não estão ficando mais caros. Porque eles estão aprendendo, estão ficando mais barato. O modelo da Tesla tem muito a ver com os 6Ds. Eles pegaram e abriram várias patentes para o pessoal desenvolver uma série de soluções, né, para o veículo. É uma mudança de paradigma. Bom, a gente tem, né, possibilidade de usar avatar, você tem a possibilidade de usar a realidade. Pô, mas eu vou fazer isso para o cara que está lá no campo, no agronegócio? Não. Para que eu vou usar? Tem que ter um objetivo, e tem que fazer sentido. Então você usa essas ferramentas com ele. Não dá para você ficar com óculos horas, cansa. É difícil, mas uma experiência, se aquilo faz sentido, pode ser bom. Inclusive, a gente teve lá na TD, teve uma apresentação, acho que foi do Walmart, que eles falaram, puxa, a gente foi lá e comprou um monte de óculos. Depois a gente perdeu tudo, porque mudou a tecnologia. É melhor alugar. Então, muito mais do que dominar a ferramenta, você fala, puxa, o que eu posso usar de recurso? E aí, gente, tem uma coisa que está acontecendo, e eu vejo pessoas, pô, eu preciso gamificar. Né? É uma das tendências aqui. Só que o pessoal enxerga a gamificação como fim. Ah, eu preciso de um jogo. A gente tem jogos, mas às vezes tem jogo que outras empresas fazem muito melhor, mas não é só jogo. Gamificação é uma mentalidade. Tem um estudo do Octalizes, depois eu vou passar meu e-mail, quem quiser se aprofundar eu mando para vocês os slides, né? E quem quiser depois no final eu vou deixar, e passo um pouco mais sobre isso, que é um framework de como você olha o processo de gamificação. E às vezes você fala, puxa, eu não sei fazer jogo e tal, né? Tem empresas fantásticas, como Triúnica, que gamificou aqui o CBTD. Mas às vezes o jogo pode ser você falar, puxa, peraí, deixa eu olhar para o processo de aprendizagem do ponto de vista de missões. Como se fosse um videogame.
Você começa a fase 1, depois a fase 2, depois tal fase. E você pode lançar desafios. E você pode lançar desafios que não precisa ser vídeo, pode ser um recado. Eu lembro que a gente treinou o pessoal do agronegócio, a gente mandava um recado fonado. Na época não usava tanto WhatsApp, então a gente tinha lá uma solução. Hoje é muito mais fácil. Você forma um grupo, você cria tal coisa. Então assim, gamificação, gente, pode ser jogo, é fantástico, tem muita coisa incrível, mas é uma mentalidade. É um jeito de enxergar as coisas. Isso é um jogo de tabuleiro que a gente tem, mas eu não quero falar de tabuleiro, eu quero falar de, puxa, deixa eu olhar como é que minha filha, meu filho estão aprendendo. E aí é muito interessante, porque eu vou passar um vídeo na palestra de hoje, e eu estava em casa, é uma palestra nova, e eu tenho uma filha de 5 anos, de 6 anos, e outra de 2. Eu estava em casa, eu falei, vem cá, deixa eu mostrar, amor, para você, né, o que eu estou pensando e tal. Na verdade, eu queria só treinar. E aí, para não treinar sozinho, ver os tempos, né, porque eu vou ter 20 minutos. E aí foi engraçado, porque a minha pequenininha, quando eu coloquei um vídeo que tinha avatar, as duas ficaram olhando. O que aconteceu foi que elas não conseguiram ficar 2 minutos no vídeo. Passou 25 segundos, elas pararam. Mas foi engraçado, elas ficaram olhando. E minha filha vai vir aí. Eu falei para minha esposa vir para ela assistir, né, ter uma ideia do que o pai faz. E aí ela falou, papai, você vai passar aquele vídeo do boneco? Minha sogra não deu muita atenção. Então assim, é que tipo de recurso para que tipo de público? Vai ter gente que eu vou ter que sentar ao redor, né, de uma fogueira, ou vou ter que sentar, estou exagerando aqui, mas pode ser, por que não? Eu vou ter que sentar, né, ao redor de uma mesa e conversar. Vai ter público que eu vou ter que usar outro recurso. Então, a gente vive um momento que a gente tem que saber o que usar para quê. Tudo que é transacional, tudo que é acessar conteúdo, pode ser assíncrono. E aí o síncrono você usa para coisas que são realmente importantes. Então, quanto mais high-tech, mais high-touch a gente precisa se tornar, né? Que é o que está ali na ponta do nosso stand. Você precisa fazer o quê? Você precisa se preocupar menos com tarefa quando você automatiza e você começa a se preocupar mais com o quê? Cara, que problema a gente vai resolver agora? Qual é o desafio? Qual que é o nosso propósito? Porque o propósito tem a ver com o porquê. O que a gente vai fazer pode mudar. Vai viajar para algum lugar com uma pessoa que você não gosta, mas é um lugar incrível. Vai para Maldivas com uma pessoa que você não tem muita afinidade. Vai ser legal? Talvez vai ser porque você vai ver um lugar bonito e tal, mas você vai viajar horas. Agora, vai para um lugar mais ou menos com uma pessoa incrível, com amigos que você gosta, vocês vão se divertir muito mais. Então, a jornada está muito relacionada não só ao que a gente vai fazer, mas o porquê e com quem a gente vai. E nós que somos da área de treinamento e desenvolvimento, a gente precisa aglutinar. Aglutinar no sentido de, como é que eu concateno tudo isso que está acontecendo? Às vezes eu não consigo explicar, porque às vezes eu olho, às vezes eu fecho o olho, eu penso, é como se tivesse aqui um monte de recurso, que é a famosa caixa de ferramenta. Puxa, agora eu posso usar isso, agora eu posso usar aquilo, isso. Puxa, isso daqui talvez, né, que nesses dias uma cliente falou com a gente, ela falou, pô, mas você não precisa gamificar isso. Era um negócio básico que ela precisava fazer. Você precisa resolver o problema do pessoal. Ah, não, isso daqui você precisa gamificar, isso é importante. Pô, isso daqui você faz desse jeito, isso daquele. Mas assim, eu tenho a fórmula mágica? Não. A gente se questiona, faz teste. E essa é a visão do pessoal do marketing, da tecnologia. Testa, funcionou, eu repito. Faço pequenos tiros, não funcionou, eu mudo rápido. Por isso que, né, os métodos ágeis vêm muito da área de tecnologia. Aí você tem a educação com entretenimento, né, que você envolve show, envolve música, você pode envolver, né, histórias, você pode criar várias alternativas. Várias alternativas para isso. Você tem o microlearning, né, que vocês já sabem, tem inclusive gente criando conteúdo, e é interessante que é de 30 segundos. 30 segundos, né, o pixel learning. Estava falando com um cliente esses dias, que é lá do grupo de vocês, da seguradora, falou, a gente criou lá acho que é pixel learning, que é 30 segundos no máximo. Por quê? Porque a gente quer passar em 30 segundos. É isso que vai gerar desenvolvimento profundo? Não, mas é isso com outra coisa. Agora eu uso conteúdo rápido, agora é profundo. Então, gente, é saber mesclar tudo isso e saber posicionar com quem não domina a educação. Os executivos, os times da operação, a gente precisa saber lidar com conflito. E a gente precisa se posicionar. Então,
A dica que eu dou para você, gente, para reconhecer o seu valor, se aproprie da sua importância. Você não oferece só treinamento. Você é responsável por ajudar a empresa a aprender. A ONG que você trabalha, o órgão público, o grupo. Porque se as pessoas aprendem, a empresa aprende. Se a empresa aprende, ela chega em resultados melhores. Tanto que a gente quase não está falando de resultado. Eu mesmo cobro resultado, só que eu percebi já há algum tempo que não adianta cobrar resultado. Eu preciso entender o que gera o resultado. E focar o processo, focar as pessoas, e o resultado é consequência. De tempos em tempos a gente olha para ele. Tá lá, né? Você vai lá fazer exame de quanto tempo. Não é todo dia. De acordo com o que precisa. Alguns você faz com mais frequência, outros você faz com menos. Alguns medem resultado a cada 1 hora, outros medem cada 3 meses. Depende do ciclo, depende de um monte de coisa. Isso posto, a gente começa a ter que olhar para dados. Então, áreas de treinamento e desenvolvimento, os times, os squads, começam a ser formados por gente de design, gente que manja de produção, gente de tecnologia. Você começa a montar times multidisciplinares. Claro, eu preciso aprender tudo isso? Não. Se você é um líder, você pode formar times que só trabalham com você ou times para projeto. E aí você começa a envolver pessoas na empresa. Puxa, a gente tem um desafio. Pô, tem alguém na empresa que manja disso, alguém que manja daquilo. Ah, mas a pessoa não vai fazer tão bem. Mas o fato de ela fazer e ensinar, quem estuda metodologias ativas de aprendizagem sabe. A absorção chega a 80%, 90%. Eu mesmo ficava com medo. Não, eu vou ensinar o multiplicador a aplicar treinamento de vendas, eu demoro... quebrei esse paradigma, né? Estou quebrando ainda, porque às vezes eu ainda... demoro 2 anos para preparar, 3 anos. Só que se eu for olhar do outro prisma, eu falo, peraí, mas se ele não aprender a ensinar, será que o foco é só em ele ensinar ou o foco é só o outro aprender ou o foco está em ele ensinar? Quando você dá poder... Então, assim, é o jeito de olhar, é uma visão mais de longo prazo, não só de resolver o problema imediatista. Isso posto, gente, eu pergunto, qual desafio você pretende superar? Qual desafio você pretende superar? E que tendência você pretende implementar? Como eu acabei com 8 minutos, que bom, né? Ontem estourou, aqui não deu. Não vou liberar vocês agora, eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Então eu queria abrir para se alguém de vocês quer fazer uma pergunta, quer trazer alguma contribuição, quer dizer alguma coisa sobre isso. Pode ser, e no final eu coloco meus contatos aqui para quem quiser o material, falar com a gente. Tem o microfone aí, por favor? Passa para o Rodrigo ali. Fala, Rodrigo. Tá ouvindo, pode falar. Você não está ouvindo. Eu estava falando com a minha colega aqui da Sicredi sobre as gerações. O desafio de tudo isso numa sala de treinamento com pessoas de 20 anos e de 60 anos ao mesmo tempo. Fala um pouquinho para nós. Posso falar um palavrão? É foda, desculpa, mas é desafiador. E aí, só que quando você cria experiências de aprendizagem, é assim, quando eu vou preparar um treinamento, eu penso no conteúdo, mas eu normalmente olho, quando eu olho um plano de aula, eu olho qual vai ser o momento de pico do treinamento, que recurso eu vou usar, como é que eu vou trabalhar. Então, normalmente, se eu tenho equipes mistas, eu penso em vários momentos diferentes. E tem momentos que às vezes eu faço uma atividade que não é só por causa do conteúdo, é porque eu quero acessar aquele interlocutor, quebrar uma resistência. Então, assim, você quando vai pensar numa solução de aprendizagem, estou falando de um presencial. Ou às vezes, que nesse dia falou, pô, eu estou precisando gerar mudança, meu público tem 60 anos de idade, tá, mas vem cá, e estão batendo meta, ganhando dinheiro. Falei, vem cá, mas você quer fazer ele mudar com 60 anos, ganhando dinheiro, ele modelou o diretor desse jeito. Falei, na boa, esquece, eu não vou fazer esse treinamento para você, porque não dá. Falei, seu problema é outro, seu problema tá que você precisa aumentar o time. Ah não, vamos trazer esse pessoal porque eles são sêniors, como, né, a própria Sotrec. A gente entrevistou profissionais com muita experiência, que tem, sei lá, 60 anos, são 38 anos na empresa, e ele é um mentor para outros, multiplica, tem coisas que ele faz e não sabe como. Então, assim, quando você tem pessoas mais experientes, eles têm habilidades que às vezes os novatos não têm. Então, juntar essas coisas, aí vai depender muito do público, mas é um desafio. A gente tem que ter clareza o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue.
porque a mudança ela não parte só do que a gente quer ou a empresa quer. Parte do porquê que essas pessoas vão gerar mudança. E a gente sabe que a mudança, quando vem de fora, a gente é resistente. É natural do ser humano. Então, é assim que eu tenho chegado, mas é um desafio. E aí você precisa usar das várias ferramentas. Por exemplo, eu não gosto quando eu vou aplicar um treinamento, o pessoal chega lá e fala, desliga o celular, ninguém pega o celular. Às vezes eu não consigo falar, é meio chato. Cara, isso daí na boa. Eu estou lidando com adultos. Eu tenho que me perguntar, se as pessoas não estão prestando atenção, ou eu paro, ou eu tenho que rever que meu modelo não está adequado. Então, eu acho que tem um exercício de lidar com essas diferenças. Por exemplo, o pessoal fala, o pessoal mais novo, ou o pessoal mais velho. Eu acho que assim, são jeitos de pensar diferente. A nova geração, a própria Elis, cadê ela? Não está aqui, que está entrevistando no podcast, né? A gente gravou um podcast, a gente vai sair nos próximos dias sobre geração Z. Muito legal. Se nos cadastraram, se cadastra no Fala TID. E a Elis estava falando lá no bate-papo da história das crianças, né? Comecei a reparar dos adolescentes. Você pergunta, quantos telefones tem na sua agenda? Eu tenho 15, 18. Aí eu fui olhar, o meu tem 3 mil. Embora eu apaguei esses dias, eu estava no avião, eu paguei 500 lá. Ficou 2.800 telefones. Eu conhecia alguém, eu pegava o contato. E não era só pro comercial, eu conhecia alguém. Essa nova geração só quer anotar de quem eles realmente se conectam. Por isso a nova liderança está sambando. Eu encontrei esses dias um amigo empresário que nem tem DP ainda, 120 funcionários. Encontrei ele lá no aniversário domingo passado e aí você está trabalhando ainda com palestra e tal? Sei lá, fui visitar ele há muito tempo. Não, palestra é uma das coisas que a gente faz, mas na verdade a gente ajuda as empresas a aprenderem, se desenvolverem. Então, estou tendo dificuldade, até o cara que olha a cabeça do dono da empresa, né, o sócio. Até o cara que é da produção está saindo. Antes, o cara tinha 4 anos de empresa, olha a cabeça do cara. 4 anos de empresa, ele não pedia conta. Como eu não demito ninguém, aí eu ouvi aquilo, aí eu falei, mas você acabou de me falar, você tem um departamento pessoal, o que seu DP faz? Intermedia a relação com a contabilidade? Eu falei, então tá aí, você não tem ninguém cuidando de gente. Meu filho está entrando na empresa. Eu falei, então, você tem patrimônio, você tem não sei quantos apartamentos, anda de Porsche. É a famosa empresa do patrão rico e funcionário pobre, mas ela não vai ter perenidade. Se dá certo ou está errado, é escolha de cada um, não estou aqui para julgar. E eu acho que é uma empresa que pode ser que se reinvente, pode ser que o objetivo dele é algum específico, mas a gente se sente provocado. E qual é o nosso papel? É ajudar as várias gerações a pensar e aprender com elas. Porque tem coisas, a gente mesmo contratou pessoas mais velhas que dão conta de coisas que os mais novos não dão. Estamos aqui na feira, a Irlane que está tocando, cara, não reclama. Teve gente, o contrário, talvez tem coisa que ela não tem facilidade. Então você tem alguém mais jovem, alguém mais experiente, em tempo, e você junta essas coisas. Mas é um desafio, né? É um desafio muito grande. Tem mais 3 minutinhos aqui, alguém mais quer falar? Manda, passa o microfone aqui, está aqui do lado, obrigado. Qual que é seu nome? Renata, da Baterias Moura. Eu queria saber um pouco assim, como a gente pode utilizar a inteligência artificial preservando, né, toda a parte de humanizagem, como é que a gente pode estar utilizando esses dois recursos, né? Porque hoje a gente está indo para tecnologia, a gente só fala sobre isso, você mostrou esse vídeo, né, que a gente conseguiu criar, mas como é que eu posso trazer também essa parte humana? Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo que acabou de acontecer, que a gente fez um trabalho com um grande banco, treinando um pessoal de uma área que atende empresas que faturam, né, acima de 50 milhões, e a gente precisava treinar esse pessoal em pouco tempo para prospectar clientes. E qual era o desafio deles? Ganhar repertório. A gente falou, vem cá, você quando vai atender um cliente que é uma grande empresa, você precisa se relacionar com os vários interlocutores. Vamos fazer um teste aqui no chat GPT, como é que você ganha repertório? Você vai atender qual perfil de cliente, de qual segmento? Você vai falar com quem? Vamos vir aqui no chat GPT e te ajudar a ganhar repertório. Eu fui lá e usei isso a meu favor. Então assim, você pode usar para várias formas. Você pode usar até para estruturar um feedback. Não estou dizendo que você vai lá copiar exatamente aquilo. Mas a inteligência artificial, ela serve para ajudar a automatizar algumas coisas. E aí sobra tempo para você fazer o quê? Se conectar com os clientes, descobrir quais são as reais dores, para você, como líder,
Às vezes você precisa organizar um projeto e você está com dificuldade com várias ideias e não consegue. Estou pegando o exemplo do ChatGPT, tá? Eu, por exemplo, quantas vezes eu estou com ideia e às vezes eu não consigo estruturar? Eu ia lá e reuni o time. Hoje, eu tenho um time lá de várias pessoas. Então eu chego às vezes lá para inteligência artificial, a gente fez isso com o pessoal da instituição financeira. Pede para a inteligência artificial assumir o papel de um especialista em vendas, que tem a certificação CFP, CEA e CFA. E a partir de agora me ajuda a preparar um roteiro com base nisso. Mas tem que ver se aplica. Então, assim, é uma questão de experimentação. Está tudo muito... É muito novo, então a gente tem que experimentar. Então, o que eu diria é, experimenta as possibilidades. Começa a seguir pessoas que estão usando, e aí você vai começar a ver uma série de aplicações. Tem vários jeitos de você trabalhar a inteligência artificial. E por quê? Porque quanto mais você automatiza algumas coisas, mais tempo sobra. Pega a sua mão aí, traz aqui no coração. Pra você sentir. Pô, tem um humano do outro lado, tem um indivíduo que vai além de só produzir, não é só uma máquina. Hoje as pessoas têm acesso. O cara que trabalhava na produção que não tinha acesso, hoje ele tem. E hoje ele é mais livre para escolher onde ele quer trabalhar. Antes ele não era, ficava na mão daquele empresário, que fazia o quê? Limitava, por conta do bolso, um modelo mais de comando e controle, numa região. Hoje, essa pessoa tem mais acesso. Tem mais acesso, aí democratiza muita coisa e o líder precisa aprender a se conectar. Se ele não fizer isso, ele não vai ter os melhores do seu lado. Para fechar, gente, aqui, então, os nossos contatos. Quem quiser se conectar comigo na rede social, isso aqui é meu Instagram, carloscruz.bravende. Isso aqui é meu e-mail. E os contatos da Bravende, estamos com o time ali. Quem não segue ainda o Fala TD, segue a gente lá. Né? Se entrar lá no meu Instagram, clicar, vocês vão ver que tem muito conteúdo incrível. E vários de vocês, ou alguém de vocês já deve ter participado lá, vamos postar aqui da feira. Beleza, gente? Obrigado. Até mais. Valeu.